Nós temos ocupações culturais na área central, ou tentativas de ocupações culturais na área central, como é o caso do edifício da Rua Ouvidouro, né, a Casa Amarela, mas nós temos experiências muito mais antigas na periferia da cidade de ocupações de espaços públicos, né, de edifícios públicos por coletivos culturais. Nós estamos aqui na Secretaria nesse momento trabalhando com 14 grupos que ocuparam áreas municipais, antigos sacolões, antigo prédio da subprefeitura na Vila Maria, áreas comerciais da Coab em conjuntos habitacionais, galpões, por exemplo, pombas urbanas na cidade de Tiradentes, né, que foram ocupações culturais que viraram espaços muito utilizados como uma espécie de casa de cultura, embora de gestão não estatal, né? E são espaços hoje, eu acho que o exemplo melhor de todos é o caso da Pombas Urbanas, que está regularizado com um comodato, né, da Coab, que virou uma espécie de uma incubadora, inclusive, de outros grupos culturais, né? Hoje nós temos cooperativa de jovens artistas, né, formados ali no Pombas Urbanas, na cidade de Tiradentes. Eles reformaram o espaço, né, criaram de fato condições para poder virar uma espécie de um espaço cultural. Eu acho que isso é bom porque, como eu falei, a demanda por cultura na cidade é crescente, a demanda por cidadania cultural é crescente e nem sempre a prefeitura tem condições de garantir vamos dizer assim, a devida gestão desses espaços. Nós temos aí uma possibilidade de multiplicar muito a ação do poder público, sem que o poder público necessariamente precise intervir em todos esses espaços diretamente. Ele pode estabelecer formas de parceria. E nós temos hoje muitos programas que dão apoio para grupos culturais que têm seus próprios espaços, né? Como, por exemplo, o programa de pontos de cultura, o programa Rede de Rua, o próprio VAI, o fomento ao teatro, o fomento à dança, né? Que são apoios aos projetos, né? E esses projetos podem estar, eventualmente, em espaços que foram cedidos pela prefeitura, né? Agora, no caso aqui dos grupos aqui da área central, como a área central é mais disputada, os espaços são mais valorizados, como muitas vezes exigem também reformas, né, para poderem ser ocupados, isso exige um pouco mais de cuidado, né, porque o centro da cidade ele tem peculiaridades que precisariam ser trabalhadas, mas da mesma maneira eles vão ser também regularizados e tem que haver critérios públicos republicanos para estabelecer que tipo de ocupação esses espaços devem ter. Na verdade, o que nós precisamos, não só na música, mas no teatro, na dança, em todas as formas de manifestações artísticas e culturais, nas artes visuais, nós vamos definir quais são as políticas públicas que devem ser desenvolvidas, né? Isso, aqui no município, no segundo semestre, devemos fazer um processo de debate vinculado ao Plano Municipal de Cultura, onde deve-se discutir as políticas para diferentes formas de manifestações culturais, né? E no caso da música, nós temos aí frentes diferentes. Uma coisa são os espaços de apresentação, que, assim como os teatros, né, hoje estão ameaçados pelo processo de valorização imobiliária e pela dificuldade econômica de manter esses espaços. Então aí a prefeitura pode ter algum tipo de contribuição, às vezes modesta, mas importante, como é o caso de uma lei que foi aprovada pela Câmara, que eu, inclusive, como vereador, fui autor, que foi o projeto de isenção do IPTU, né, de teatros e outros espaços culturais, que permite, então, né, um apoio que é um apoio indireto e um apoio que está vinculado à manutenção a certas atividades dentro desses lugares. Isso é uma forma de apoio. Outra forma de apoio já é diferente, apoio para os artistas, né, para os músicos, né, música instrumental, para os cantores.
que pode ser melhor organizado. Na verdade, hoje a prefeitura já é uma grande contratante de shows, talvez a maior contratante no Brasil seja a prefeitura de São Paulo. Isso, esse ano nós temos um orçamento só para o circuito São Paulo de Cultura de 8 milhões. Tivemos investimentos na virada cultural, temos investimento em vários centros culturais fora do circuito de São Paulo de Cultura que são significativos. Então é um apoio, só que não é um apoio que está organizado como vamos dizer, uma política de apoio à música. Então o que nós esperamos é, com esses debates todos que estão sendo feitos, poder ter uma política de apoio à música para poder fazer com que isso seja melhor planejado e possamos inclusive contemplar as várias gêneros musicais, né? Porque tem alguns que são mais viáveis, né, dentro do mercado, outros são menos viáveis. Então, quando a gente fala de política, nós temos que ter uma política na área cultural que leve em conta o que pode se manter através de uma ação de mercado, o que precisa ter um apoio do poder público, o que precisa ter uma contratação, né, um fomento diretamente ligado, por exemplo, a áreas de pesquisa. Em suma, nós temos que ter uma política que contemple, né, sabendo que os orçamentos são finitos, né, e, portanto, muitas vezes é necessário fomentar uma certa atividade sem que necessariamente esse fomento se dê através de recursos. Né? Por exemplo, hoje se debate a questão de por exemplo, a possibilidade de ter uma rádio municipal, né, que possa divulgar a música. Isso pode ser tão importante para a música quanto patrocinar um show, né, garantir que os espaços da prefeitura sejam abertos para que, né, as pessoas, os músicos possam se apresentar. Então, por exemplo, nós estamos destinando prioritariamente o Teatro Arthur de Azevedo para o choro. É uma vocação, né, que se procura destinar um espaço para que ali possa se tornar uma referência, inclusive que depois possa haver um impacto no entorno, né, porque é isso que me parece importante na ação do poder público, ela poder gerar impactos que depois as ações subsequentes não dependam exclusivamente da prefeitura. Olha, eu acho que a virada ela se consolidou como um evento importante da cidade, ela vai continuar existindo, mas eu acho que, em primeiro lugar, nós temos que de fazer aquilo que foi feito no centro, né, em outras regiões da cidade, ou seja, promover a relação entre cultura e cidade em regiões que hoje, né, não eram contempladas pela virada. Eu acho que essa virada desse ano, isso já avançou bastante. Nós tivemos aí intervenções em 31 pontos da cidade, fora do centro. E isso me parece que é importante, que a gente está chamando de descentralização, mas que na verdade significa não exatamente descentralização, significa fazer com que a cidade inteira possa ter os benefícios de uma ação cultural no espaço público. Mas como eu vejo no centro, eu acho que uma evolução enorme, né, em relação à virada é poder fazer com que todos os sábados, os domingos, a gente possa ter eventos culturais no espaço público no centro da cidade, né? Eu acho que a gente tem que transitar nesse sentido. E a virada, claro que ela vai ter uma intensificação desses eventos, né? Pode estar virando à noite, ela pode ter um número maior de eventos, mas ela não é tão excepcional como foi no passado, que era um dia, né, num lugar da cidade durante o ano inteiro, né? Isso começou assim, foi se expandindo ao longo do tempo. Mas hoje eu acho que nós estamos com condições maduras de fazer com que a gente possa ter nos fins de semana eventos em algumas áreas, não vai ser tantas, obviamente, como a virada, que tinha dezenas de palcos, mas poder ter 3 ou 4 pontos do centro da cidade, onde todo fim de semana tem eventos, e que isso possa servir como um processo de repovoamento do centro durante o fim de semana,
podendo fazer com que isso repercuta, gere um impacto, por exemplo, no comércio, na noite, no fim de semana, nas casas noturnas, por exemplo, que eu entendo que o centro é o lugar por excelência onde as casas noturnas poderiam se instalar, né, porque é uma área efetivamente muito, vamos dizer assim, um pouco morador, né, portanto compatível com uma ocupação 24 horas. Então, de repente, essa virada ela pode acontecer entre eventos públicos, eventos em espaços fechados, que possa estar acontecendo todos os sábados, e a cidade ganha mais vida. E talvez trazer para o centro aquilo que hoje já acontece, por exemplo, na Rua Augusta. Né? A Rua Augusta, na sexta, no sábado à noite, ela está toda povoada de gente, com muita coisa acontecendo, e acho que o centro tem vocação para isso. Isso também pode se combinar com outras formas de economia criativa, de economia da cultura, vinculadas também vamos dizer assim, a outras áreas, como design, como arquitetura, como moda, como gastronomia, né, que são outras formas de manifestações culturais que podem encontrar no espaço do centro espaço para acontecer. Então, a virada, a preocupação que nós tivemos esse ano, fora de centralização, foi diversificar ao máximo as formas de manifestação. Então, nós tivemos circo, tivemos teatro, tivemos dança, tivemos música, tivemos artes plásticas, tivemos gastronomia, tivemos feiras, né, de artesanato, né, em suma, né, poder ter a diversidade de manifestações culturais no espaço do centro da cidade e com isso garantir uma maior diversidade no processo de ocupação. Poder ter, agora no segundo semestre, mais espetáculos aí nos sábados, nos domingos, né, no centro, tem algumas reivindicações, por exemplo, de ter roda do choro no Patriarca contínua, de ter um cinema ao ar livre no São Francisco, no Lago São Francisco, onde já tem uma estrutura que foi montada. Então, eu acho que são possibilidades aí que a médio prazo a gente pode estar colocando em prática. Isso está diretamente ligado ao que está no plano diretor, que é o território de interesse da cultura e da paisagem. O que é esse território? É criar uma noção de território, de rede, de articulação, não pontos isolados, né? Como eu falei assim, a Sala São Paulo é um ponto isolado, a pessoa vai de carro e volta, mas criar uma rede, né, onde a pessoa pode estar assistindo, estar vendo um show e de repente ela vai para um restaurante, depois ela vai para uma casa noturna, né, ou ela começa no museu e depois vai para o show, né, e vai se criando então uma rede de articulação, né, dos polos de interesse da cultura, da paisagem. Talvez, como o centro também ele é uma área, todo esse território é uma área repleta de edifícios arquitetônicos que têm interesse, então também fazer com que a arquitetura participe dessa visitação da cidade. E por isso, dessa maneira, nós articularíamos, né, patrimônio com eventos culturais, né, com espaços que eu costumo chamar públicos não estatais, de acesso público, um bar, né, um restaurante, um telecentro, são espaços, né, que as pessoas têm acesso livre. Claro, vai ter que pagar, vai ter que, né, mas ela não é, o acesso não é restrito. Tornar os mirantes da cidade lugares de visita interessantes. Nós temos aqui só no centro da cidade, nós temos a torre do Manespão, do antigo Manespão, nós temos o Martinelli, nós temos o teto do Palácio do edifício, né, onde fica a prefeitura, que nem é visitado. Tem o Terraço Itália, temos outros espaços menos conhecidos, como por exemplo a Balsa, aqui no centro, que é um prédio ocupado por economia criativa, que também tem um terraço, né, que tem uma vista muito interessante. Então nós temos muitos lugares que são pouquíssimos utilizados e visitados, e que nessa teia, nessa rede articulada, de repente ganham maior relevância.